Que caminhos escolheram aqueles profissionais que são sempre objeto de admiração? Quais foram as táticas usadas por aquele que chega a um jantar de negócios ou até mesmo chega a um jantar de família e tem sempre aquele adjetivo? Nossa, pessoa agradável. Aliás, ouvir essa palavra, esse adjetivo peculiar, né? Você é agradável. Faz todo sentido à vida. Bom, antes de tudo, um grande comunicador é um estudioso de pessoas. Não se fala bem sem se conhecer a plateia. Aliás, um determinado discurso mais raso a uma plateia de especialistas será um momento em que, por mais que os vocábulos sejam bem pronunciados, por mais que haja vigor, ritmo, não. O público não ficará encantado com aquilo. Existem muitos que não detêm essa noção sobre o ritmo, sobre a voz, mas têm tanto conhecimento sobre determinada área que ganham aplauso. Então, estudar para quem se fala. A comunicação, de fato, é uma arte. Eu gosto muito de fazer analogias entre a própria comunicação e outros campos. Vamos pensar no campo da música, o que leva alguém a ser um grande pianista. Primeiro, gostar do instrumento musical, mas saber que executá-lo de forma exímia demandará muito estudo. Estudo que envolve a teoria musical, o estudo sobre vertentes, ter acesso a obras e, principalmente, estudar com pessoas que possam fazer com que a execução como um todo, um dia, seja magistral. Vai depender muito de decisão. De fato, eu quero fazer da minha vida o piano. Então, há uma questão de muito treino. Outros dizem assim, não, eu prefiro ter o acesso ao conhecimento musical, mas como um hobby, algo que me preenche ali, quase como um exercício análogo a uma terapia. Assim também é no tênis. Né? Existem muitos que adoram disputar campeonatos amadores e gostam do esporte, querem saúde, bem-estar, qualidade de vida, mas sabem que para se chegar a um grande campeonato precisariam ter treinado muito. Aliás, o esporte é diferente da comunicação, porque no esporte existem limites que não dependem apenas da vontade. A vontade por si só, mesmo com treinos que são corretos, não vai fazer daquela determinada pessoa um atleta olímpico. Na comunicação, por mais que existam determinadas barreiras, o outro lado precisa entender a mensagem, mas com um tempo que é consideravelmente menor do que o tempo no esporte, e uma dedicação, pensando no atleta olímpico, né? Com essa proporção aí menor, é possível chegar a uma mensagem que impacte muito. Eu gosto de dividir, gosto primeiro de saber de quem está disposto a esse ato elegante da comunicação, a disposição para novas leituras, a disposição em ter esse contato com o palco e, principalmente, saber eliminar questões que envolvem do ego a fim de mudar, a fim de melhorar. É isso que vai fazendo com que determinada pessoa se transforme em um grande comunicador. Mas eu quero voltar aqui a uma ideia. Né? Grandes comunicadores, pessoas elogiadas pela comunicação, sabem e muito que o outro lado busca a novidade. E o que é essa novidade? O outro lado busca um conteúdo. Então, uma curiosidade, um dado novo, uma porcentagem, a maneira com a qual se faz uma pergunta ali que é inquietante, reflexões, e ao lado desse novo conteúdo, então ela buscou esse conteúdo, estudou para isso, ao lado desse conteúdo existe alguém que está muito à vontade, alguém que se demonstra apaixonado por usar a palavra. E é por isso que eu uso muito uma analogia nas minhas mentorias, consultorias, sobre os grandes professores, os professores que mais marcaram a nossa vida. Eram professores animados, tinham didática, se preparavam para aquele determinado momento e ali, ao tablado, eram pessoas que passavam a mensagem sobre eu me sinto plenamente realizado em estar aqui com vocês.
O líder é assim. No mundo dos negócios não é diferente. Claro, os desafios são outros, são ainda mais específicos, porque aquele que fala dentro de um campo econômico precisará de estudos ainda mais específicos e não falará para leigos. Essa é a diferença entre a educação. Então, em princípio, o professor fala para pessoas que são leigas naquela matéria. No mercado, o profissional está ali conversando com outros, tentando convencer, argumentando. O professor usa mais da função referencial, quer dizer, da informação por si só. No mercado, não. No mercado, por vezes, ele precisa usar algo mais apelativo, mais conativo, e precisa obter do outro lado, né, o sim, a negociação, um contrato fechado. Porque ali, então, a coisa é monetária. Na escola, na universidade, em princípio, não. Há casos, né, em que podemos pensar aqui. Mas há essa diferença. Por mais que essa analogia tenha lá, então, essas disparidades, é preciso entender muito sobre como nós pensamos na comunicação diária, refletindo sobre esses grandes professores, esses grandes profissionais que marcaram a vida da gente. Dedicação, o bom humor, aliás, né? A pitadinha de o humor inteligente é sinônimo de alguém que é muito sagaz naquilo que faz. Há um ponto, né? Quando se fala sobre mercado, é super importante pensar em alguém curioso. E aí é curioso em quê? História de palavra, é curioso sobre autores, obras novas, por isso é alguém que está constantemente em pesquisa, né? E é disposto à mudança. Então você pode perceber ali que esse líder é um ser inquieto por natureza. Se ele ouviu, de repente, que pode investir um pouco mais em imagem pessoal, não tem problema. Ele consegue absorver ali o subentendido, a entrelinha, e vai mudar, vai alterar aquilo ali. Às vezes, uns, de modo, digamos, mais rápido, né? Uns serão mais urgentes ali, outros vão demorar, mas mudam, não estão preocupados. O que querem realmente é o quê? Obter uma avaliação distinta, mas principalmente por quê? Porque o líder é alguém que dá exemplo. Se ele dá um exemplo, então, dessa rápida adaptação, poxa, a maneira como vai impactar uma série daqueles com quem trabalha é algo a ser levado em conta, ou se é. Além dessa questão da curiosidade, da adaptação, pessoas que comunicam muito bem são sempre muito observadoras de um ponto. Eu preciso também o quê? Ouvir. Eu preciso pegar ali, ser sensível a ponto de entender que talvez não é esse o tom da minha reunião, não é esse o tom. Que o outro lado ali se sente não muito estimulado por aquele momento. É um ser respeitoso por natureza, gentil. E aí, quando eu digo por natureza, é a natureza corporativa. É gentil e por isso, né, falamos muito aqui sobre a questão de estudar o outro ser humano, saber que tipo de vocábulo eu posso fazer ali. Não vou criar uma analogia, as analogias são muito perigosas, porque a depender da comparação, o outro lado vai se sentir ofendido. Então, esse ser estudioso de pessoas pensando em que no fim do negócio, e o que é o fim do negócio? O que eu quero obter com essa minha participação aqui ao palco? E aí colocar tudo isso lá em cima do planejamento. Na arte de se comunicar bem, o tempo deve ser levado em consideração. E o que é levar o tempo em consideração? Dois pontos que hoje... Reunião. Ninguém suporta mais reunião, as reuniões são muito longas, desgastam muito. Então, o executivo que prevê o tempo consegue falar muito bem em 10, 15 minutos. E, além de tudo isso, além da questão do tempo, não gostam de curso, não se sentem forçados. Mas, quando existe um líder que tem essa rápida adaptação, é uma pessoa de fato animada, né? É alguém que tem esse vigor na comunicação, e mostra ao outro que todos fazem parte de um time ali e que no final todos ganharão, ele é empenhado em mostrar isso, acaba se transformando em um momento muito construtivo. Até muitos dizendo, poxa, eu quero novamente, né? Eu quero mais reunião aqui, é sempre bom estar com você.
é uma pessoa agradável, me ouve. Há relatos de muitos que nem foram cumprimentados, né? Eu já passei por determinadas empresas em que eu nunca ouvi um tudo bem, ou pouco ouvi tudo bem. O líder é atento aos elementos que compõem um texto. A introdução, é o que há pouco que eu comentei sobre gentileza. Essa introdução, né? O sorriso, o tom que vai ser dado ali. Nem tudo vai ser resolvido pelo WhatsApp, muito pelo contrário. Não é porque ele enviou um áudio pelo WhatsApp que o outro necessariamente vai ouvir. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E aquele ponto, nem sempre as pessoas vão trabalhar no máximo delas. Existem dias que não são tão bons assim. Aliás, minha voz hoje está péssima. Por quê? Porque senti aqui um pouco da garganta dos últimos dias. Então, nem sempre estaremos 100%. Mas o líder é esse que consegue, pela comunicação, fazer com que naquele dia, se o ser humano estiver com 80% de energia, ele use essa energia de maneira integral. Por quê? Porque se sente acolhido. E é bom ouvir gente interessante. É bom ouvir gente educada. É bom ouvir gente que agrega. Isso não vai ser feito meramente com detalhes. Ah, vou te passar táticas, 5 táticas, se você usá-las, você será um grande líder e vai falar muito bem à plateia. Há inúmeros fatores, existem diversos profissionais. O profissional da língua, que pode fazer com que o seu discurso seja genuíno, que tenha palavras realmente de muito impacto. Existe a figura do importantíssimo fonoaudiólogo. E aí, o fono vai passar uma série de técnicas de como cuidar do nosso principal instrumento musical, né, que é a própria voz. Existem aqueles que podem cuidar de todo o campo psicológico. Então, há os psicólogos, há os psiquiatras, existem os educadores físicos que contribuem de uma maneira direta à comunicação. Por quê? Porque quanto mais estamos conscientes, temos a consciência sobre o nosso físico, podemos ter mais fôlego, é claro que o outro lado vai sentir com aquilo que não é palavra, né? Porque texto não é apenas palavra, né? Texto é muito do sorriso, da imagem, da coloração, da imagem, da pele, né? O que deixamos como mensagem. Então, quanto mais conscientes nós sabemos que essa junção vem, que não vem por atalho, não vai aparecer simplesmente por uma dica, eu melhorei. Tá, há uma diferença muito grande entre a sobremesa e o prato principal. E o prato principal é o intelecto. Intelecto não é do dia para a noite. Existem muitos que usam uma vida toda e, por fim, né, não são tão intelectuais assim ou não se consideram. Mas foi uma vida que valeu muito a pena, foi uma vida de dedicação. A literatura é sem fim, de fato. Né? Haverá um comunicador perfeito? Não existe ser humano perfeito. Haverá um texto perfeito? Um texto que possa chegar bem próximo disso, mas a ideia não é usar a perfeição. A ideia não é ser o super-homem, né, a super-mulher da comunicação, mas sim poder fazer com que o outro possa ter dias melhores, fazer com que uma corporação possa passar a sua mensagem sem ambiguidade, aí é plenamente possível. Fazer com que os times possam ser mais produtíveis, plenamente possível. Fazer com que os e-mails não passem mais por confusões, plenamente possível. E a criar ambientes saudáveis. Esses grandes palestrantes sabem que a palavra tem um grande poder, tem um grande peso. A palavra é capaz de transformar, é capaz de destruir ou construir. Agora, quer dizer que com o estudo diário, semanal, leituras e alimentar o cérebro com aquilo que realmente vale a pena, vai criando, fazendo no dia a dia comunicadores pautados por isso, por aquela pergunta do começo desse texto. Que caminhos tomaram as pessoas mais interessantes que você conhece, que eu conheço? O caminho da leitura, o caminho da gentileza, o caminho do respeito, o caminho da criatividade, o caminho por aquilo que é genuíno, o caminho da ética, dos bons exemplos e de pessoas que são incansáveis na arte de aprender. Corrigir, aprender.
porque somos seres humanos. Se você puder, compartilhe então este vídeo, porque pode ser muito útil, será muito útil a muitos profissionais que possam refletir um pouco sobre as ações, as mensagens. Lembrando que aqui na minha página você encontra tantos outros conteúdos sobre criatividade, palavra, língua portuguesa, comunicação, mercado corporativo. Estou sempre aqui e às terças-feiras com a minha coluna na Exame. Para você que não me conhece, eu sou Diogo Arraes. Um abraço e até a próxima.